Eu acho que é importante, né, doutor Demócrito, e esse é o papel aqui do nosso programa hoje, fazer essa espécie de resgate de uma parte da identidade cultural de Cabo Frio, né? Eu até lhe pediria para que o senhor nos falasse um pouco mais até da trajetória do homem Teixeira de Souza, né? Nascido em Cabo Frio, essa passagem de vida, ele teve, me parece, que uma dificuldade financeira que precisou trabalhar ainda muito jovem, né? Para que a gente até pudesse entender a grandiosidade do feito desse homem, né? É exatamente, Cláudio. Veja bem, quando ele teve, por parte do cirurgião e poeta Inácio Cardoso, o apoio para ensinar latim, italiano, francês e o próprio português, houve o problema da independência do Brasil. E como o pai era português e tinha negócios com Portugal, ele veio à falência. E por isso que teve que ir até o Rio para que o filho fizesse o ofício de carpinteiro e pudesse melhorar de vida. Mas aí o filho ficou tuberculoso e teve que voltar novamente para Cabo Frio e aí retomar as lições com o cirurgião Inácio Cardoso. E, posteriormente, ele voltou ao Rio e teve esse apoio do Paula Brito. E diz que, nessa época, isso está materializado na obra de Jean-Michel Massat, que é a Juventude de Machado de Assis, que ele se reunia com Machado de Assis, era o chamado Grupo dos Cinco, e mais três, e na Marmota, que era uma publicação do Paula Brito, e numa sociedade chamada Petalógica, Peta de Mentira. Se reuniam ali para contar mentira, etc. Nessa ocasião, Machado de Assis faz um poema em homenagem a Teixeira de Souza chamado O Gênio Adormecido, que muitos tentam invisibilizar, mas que Jean-Michel Massat, aquela história que você dizia ainda há pouco, no estrangeiro o pessoal dá mais importância, né? É verdade. É isso. Mas é uma trajetória extraordinária, né, doutor? É uma trajetória... E eu noto que isso, às vezes, não é devidamente valorizado na nossa cidade, Exatamente. Né? Isso é uma pena, né, doutor? Veja bem, nós somos culpados por esse esquecimento. Porque eu dizia há pouco que, quando a Academia Fluminense de Letras, que eu tenho a honra de pertencer, eu e o Hilton Massa, foi fundada, né, em 1934, quando eu nasci, portanto, há 76 anos, já escolhi o Teixeira de Souza como patrono de uma das cadeiras. Veja bem, e passou esse tempo todo esquecido para somente com o nosso torriano, não é? Gildo Torriano, surgir a primeira atitude de resgate de Teixeira de Souza. Foi exatamente com esse livro, O Pai do Romance Brasileiro, que teve prefácio de Pedro Calmon, membro da Academia Brasileira de Letras, e que é hoje citado não só na dissertação de mestrado da professora Vanderleia, que nós trouxemos a Cabo Frio, como também na tese de doutorado da professora Hebe Cristina, que estará presente na Semana Teixeira de Souza. Eu falei com ela hoje por telefone, no dia 25, falando exatamente sobre Teixeira de Souza. O senhor percebe, assim, um certo desconhecimento da obra e da história de Teixeira de Souza, junto a essa nova geração de cabofrienses, a garotada, a juventude? O senhor percebe, eles conhecem essa história de Teixeira de Souza? Digamos, os alunos de primeiro grau, de segundo grau. É uma pena, Cláudio. Veja bem, quando foi criada a lei que criou a Semana Teixeira de Souza, tem lá, parágrafo 2º, deverá ser incluído no currículo a vida e obra de Teixeira de Souza. Então, simplesmente é só cumprir a lei. Mas essa lei não é cumprida e o que existe é exatamente essa ignorância, vamos dizer, a respeito de Teixeira de Souza. Isso é muito ruim, porque, conforme eu falei, um povo sem identidade cultural, gente, ele perde várias referências. Eu estou lhe perguntando isso porque quando aqui esteve a Mary Damasceno, que também tem um vasto conhecimento da história de Cabo Frio, foi por ocasião do aniversário da cidade. Então eu tive a oportunidade de entrevistar a Mary Damasceno e ela me falou sobre a bela história de fundação de Cabo Frio. E ela comentou comigo também, de isso está inclusive incluso na lei, que essa, não digo a disciplina, mas a história de Cabo Frio deveria estar presente no currículo escolar. E parece que a gente não vê, por vontade dos governantes, né, que isso seja incluído no currículo escolar. Porque o senhor ressaltou aí a importância
da juventude de Cabo Frio crescer, se formar na sua cidadania, consciente desses valores do seu povo, da sua história, né? É uma pena isso, É uma pena. Você vê, mesmo o Gildo Torres, quando fez esse livro, ele não teve apoio nenhum, ele fez por conta própria. E um livro importante, né? Como também a reedição do nosso. Fica, então, isso como, digamos assim, um dever de casa, tanto para o poder público de uma maneira geral, né? Tanto para a prefeitura quanto para a Câmara de Vereadores, né? Se situarem nessa questão e fazer cumprir a lei, para que a nossa juventude, a garotada, principalmente de primeiro e segundo grau, né? Principalmente da rede pública, possa ter acesso a esse tipo de informação, né? Nós vamos para um intervalo de apoio cultural e na volta eu queria conversar com o senhor exatamente sobre essa questão que está sendo feito de preparativos, né, para a comemoração da Semana Teixeira e Souza. Eu queria ouvir a sua opinião, o que a Prefeitura está pretendendo fazer, o que a Academia também, né, de Letras de Cabo Frio está pretendendo fazer. E você que está aí do outro lado nos assistindo, ligue, entre aqui no MSN, já começaram a surgir as primeiras participações, para que você possa ser brindado com essa belíssima obra do Teixeira e Souza, um livro raro, né, doutor Demócrito, que é O Filho do Pescador, e é um livro histórico. Acho que vale a pena você ter na sua biblioteca, na biblioteca da sua casa. E aproveitar também e divulgar aqui as belíssimas obras do Torres do Cabo, né, a sua arte, a sua pintura, e dar o endereço do ateliê. Rua Goiás 136, fica ali no Parque Excelsior, né, onde você pode adquirir inúmeras, né, obras, tanto os quadros menores como telas maiores, né? O Torres do Cabo tem quadros aí a partir de 50, 60 reais, com as obras maiores, né, já atingindo aí 400, 600 reais, quer dizer, mas um pintor, um artista que retrata também a nossa terra. É fundamental a gente valorizar todas essas questões, né? Rua Goiás 136 ou através do telefone 2647-7391. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Fique conosco.